Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do divino e sagrado Espírito Santo. Eu quero orar pelo Senhor, eu sou o seu amigo de todos os dias, o homem de Deus Jefferson Santos, e eu quero abençoar a sua casa, eu quero abençoar o seu lar, eu quero abençoar a sua família. Vamos orar? Olha, qual que é a palavra que eu quero falar para o Senhor? Qual que é a palavra que eu quero falar para a senhora? Se levante. O inimigo está tentando oprimir, colocar uma tristeza, colocar uma frustração, fazer com que você viva de repente em uma depressão. Não aceite isso. Nossa, homem de Deus, mas o que eu estou passando é muito difícil. Olha, eu estou para baixo. Olha, eu estou muito triste, eu estou angustiado. Então Deus, ele está falando com o Senhor. Deus está falando com a senhora. Se levante. Isso, se levante. Una a sua fé com a minha. Vamos orar. O Neemias, ele fez isso. O Neemias estava fazendo uma obra e o inimigo foi lá e acabou com o Neemias e com todo o povo. O inimigo foi lá e disse que eles não iriam conseguir, disse que eles não iriam vencer e que ainda que eles realizassem aquela obra iria perecer, ia ser tudo destruído. Olha só o que o inimigo fez para tentar oprimir o Neemias e todo o povo. Talvez seja o seu caso. Talvez o inimigo esteja dizendo para você: você não vai conseguir. Não dê ouvidos ao maligno. Não ouça essa voz do mal. Não ouça essa voz de Satanás. Ouça o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele fala com você que ele é contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Nossa, pastor, eu ouvi uma coisa que me deixou muito triste, mas Deus está falando com você agora. Não fique triste, se levanta. O que o Neemias fez? Neemias capítulo 4, no versículo 9, quando Neemias ouviu todas aquelas palavras negativas que era para derrubar ele, derrubar todo o povo, o Neemias orou ao Senhor. Você quer se levantar? Você quer sair dessa tristeza? Você quer se libertar dessa depressão, dessa opressão? Talvez você esteja aí me assistindo, você está dizendo: nossa, eu não consigo sair da minha casa, eu não saio para lugar nenhum, eu estou trancado dentro de um quarto, mas eu preciso me levantar, eu preciso mudar a minha vida. Então faça o que o Neemias fez. Ore ao Senhor com as suas palavras. Por exemplo: Senhor, me ajude. Não importa, fale com Deus. Deus, olha para mim. É outro exemplo. Mas assim, pastor, é assim mesmo que você vai fazer, desde que seja verdadeiro, desde que seja de todo o seu coração. Diga: Deus, me ajude. E Deus, ele vai ajudar você. Deus, ele vai entrar aí na sua casa. Deus, ele vai entrar aí nesse quarto onde o senhor se encontra. Deus vai entrar aí nesse hospital. Deus vai entrar aí, eu não sei aonde, e ele vai te levantar em nome do Senhor Jesus. Talvez você se oprimiu e você está bebendo. Você se oprimiu, você está usando droga. Pastor, eu estou chorando aqui. Amigo, se levante, faça igual Neemias. Você tem uma Bíblia, você pode abrir Neemias capítulo 4, versículo 9. Nós oramos ao Senhor. Peça ajuda para Jesus, do jeito, da forma que você está. Diga: Deus, me ajude, e Ele vai te ajudar no nome do Senhor Jesus. Aí depois você tem que fazer o quê? Você tem que se manter em pé. Você tem que ficar diante do Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E eu quero ler um versículo antes de eu fazer a oração. João capítulo 19, abre a sua Bíblia aí. João capítulo 19, eu vou fazer a oração. Eu vou ler esse versículo e eu vou orar pelo Senhor, eu vou orar pela senhora. João capítulo de número 19, o versículo 17. João capítulo 19, eu estou abrindo aqui a Sagrada Escritura. João capítulo 19, o versículo 17. Ele está dizendo assim: e levando ele as costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, que em hebraico se chama Gólgota. Isso, o Senhor Jesus, ele se manteve em pé. São duas coisas aqui que Deus está falando comigo e Deus está falando com você. Primeiro, você tem que se levantar.
Aonde o Senhor se encontra, ore ao seu Deus, ore a Jesus, mas seja verdadeiro, seja sincero, não importa quais são as palavras que você vai usar, não fique procurando palavras difíceis, não, diga: Jesus, me ajuda, Ele vai te ajudar. E depois, você tem que se manter em pé. Olha só, Jesus, Ele tomou a cruz dele. Algumas palavras, algumas traduções diz que Ele abraçou a cruz. Ele tomou a sua cruz, Ele abraçou a cruz. Agora, o que eu quero falar para você? Você sabe para que eles usavam a cruz naquela época? Eles usavam a cruz para sacrificar as pessoas. A cruz era um instrumento de tortura. Imagine você vivendo na época de Jesus, e as autoridades daquela época se dirigir ao Senhor e a senhora, dizer: agora o Senhor e a senhora vai para a cruz. Você vai dizer: nossa, que tristeza, nossa, eu ia ficar muito triste. Pois é, a cruz era um elemento de desonra. Mas o que Jesus ele fez? Ele se manteve em pé. Ele abraçou a cruz e ele seguiu. Ele levantou a cabeça dele e ele prosseguiu. Ele não se oprimiu, ele não recaiu, ele não deixou a tristeza entrar dentro do coração dele. Mesmo que as pessoas colocaram a ele uma ferramenta de desonra, de humilhação. Ô irmão, eu não sei o que está acontecendo com o Senhor. Eu não sei o que aconteceu com a senhora. Possa ser que o que tem acontecido é mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Pastor, para mim é uma vergonha, é uma desonra, pastor. Misericórdia. Mas amigo, você tem que ficar em pé. Você não pode cair, você não pode desistir, você tem que ficar firme em nome de Jesus. Tome essa cruz, faça como Jesus. Deus ele vai honrar você, porque Jesus foi honrado, mas ele não permitiu que naquele momento que colocaram a cruz, a desonra, a vergonha, aquela ferramenta que era usada para torturar as pessoas, ele não permitiu a tristeza, a opressão entrar dentro do coração dele. Ao contrário, ele ficou firme. É o que o Senhor tem que fazer, é o que a senhora tem que fazer. Tome a sua cruz e olhe para a palavra de Deus. Deus vai te dar a vitória. Deus está te dando a vitória no nome de Jesus. Mas você não pode cair, você não pode retroceder. Você tem que ficar firme em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Ô Criador dos céus e da terra, Pai, eu oro agora e eu peço a Deus, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes nós caímos na tristeza e ficamos tristes, ó Pai, ficamos angustiados. A tristeza vai entrando dentro do coração, ó Pai, e nós, ó Deus, não recorremos mais ao Senhor, não nos levantamos mais, ficamos prostrados, Senhor. Às vezes aceitamos aquele mal, tudo por causa de uma dor que estamos sentindo na alma. Mas, ó Deus, eu oro ao Senhor agora e eu lhe peço, ó Pai, perdoa-nos, ó Deus, por todas as vezes que nós caímos. Talvez esta pessoa, ela foi até mais longe, Senhor. Ela ficou tão triste que ela voltou a beber de novo. Ela ficou tão triste que ela voltou a consumir aqueles entorpecentes. Mas agora ela com lágrimas está orando a Ti, está dizendo: me perdoa, Deus. Oh, meu amigo, receba o perdão de Deus. E agora, Pai querido, nós oramos, porque nós queremos nos levantar. Nós queremos fazer como fez Jesus, nós queremos estar em pé, ainda, Deus, que tenhamos recebido algo que é uma desonra, nós não vamos retroceder. O Senhor vai fazer a gente vencer, o Senhor vai nos dar a vitória. Eu levanto a minha voz e eu digo: espírito de doença, de enfermidade, eu digo espírito do mal, pega o que é seu agora, em nome de Jesus, e sai. Eu vou embora para nunca mais voltar, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, e nós te agradecemos, muito obrigado.
no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.